Cheguei! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Chegar. É um prazer ter você aqui, meu querido chegadinho, em mais uma edição. Antes de começarmos os acordos de sempre, eu preciso que você seja inscrito no nosso canal. Tá vendo a plaquinha inscrever-se? É simples. Clicou, você já está inscrito. Deixe também o seu like, o seu gostei. Porque assim o YouTube entende que você ama a gente, entrega Pode Chegar para você e para mais pessoas. Feito isso, deixa eu falar com ele. Tudo bem, diretor? Tudo bem. Bem-vindo a mais um episódio. Obrigado. Diretor, podemos falar qual é o seu time do coração ou você pretende manter um mistério? Acho que pode falar, né? Pode falar, ninguém tá me Atleticano. vendo, né? Atleticano. Qual foi o momento que mais te marcou como atleticano na sua história? Como torcedor? A conquista da Libertadores. É, 2013. ele estava lá. Eu estava lá dentro. E o nosso convidado também. Sem dúvidas. Marcando Uma surpresa aí presença, pra todo fazendo mundo. parte do elenco. Campeoníssimo. Isso. E hoje ele mudou de carreira, se aposentou, mas continua impactando a vida de muita gente. E continua brilhando. De empresários, isso mesmo. Elevando o nível das pessoas, tirando do ar e levando para o infinito. Eu quero ouvir essa história aí. É uma honra pra gente ele estar aqui. Farei as honras da casa agora e vou apresentar o meu convidado para vocês. Hoje o Pode Chegar recebe um convidado que transformou a disciplina do esporte em uma filosofia de vida e negócios. Ex-atleta profissional, campeão da Libertadores da América pelo Atlético Mineiro, tetracampeão mineiro e medalhista no Mundial de Clubes da FIFA, ele viveu a pressão da alta performance dentro dos maiores palcos do futebol brasileiro. Depois de mais de 100 partidas com a camisa do Galo e passagens por clubes como Vasco, Atlético Paranaense e Coritiba, ele decidiu levar toda a experiência do esporte para o mundo empresarial. Mentor e palestrante, ele impacta pessoas através de temas como liderança, disciplina, inteligência emocional e alta performance. Seja muito bem-vindo ao Pode Chegar, Carlos César. Que isso, que apresentação maravilhosa, Gostou? né, meu? Me senti. É um prazer, Gabi, estar aqui com vocês, né? Principalmente nesse programa que eu pesquisei, analisei e vi que tem muito conteúdo e relevância. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês hoje. É um prazer. A gente vai passar pelos momentos mais importantes da sua vida e a gente vai começar falando da sua carreira no esporte. Não tem jeito da gente esquecer de todos os marcos que você fez. Quando a gente pensa num menino que sonha em jogar futebol, a gente cria o estereótipo da criança que tem os sonhos, que passou por muita dificuldade, que teve que lidar com peneiras e dificuldades e muito não. Com você foi assim? Gabi, eu acredito que comigo sim, foi, né? E como você falou, né? Isso é algo que não tem como excluir na carreira de um atleta e de um ser humano como um todo que busca um crescimento, um sucesso na vida. Eu comento a história de que um dia eu cheguei no Atlético Mineiro com meus 15 anos para fazer teste e recebi um não. Só que teve algo que fez toda a diferença para mim. E aí eu falo do poder das palavras e de você confiar, né, nessas palavras que você ouve de pessoas que tá ali jogando com você. Uma pessoa que era da comissão técnica falou assim: garoto, um dia o Atlético Mineiro vai te comprar. Hoje eles poderiam ter você de graça, mas acredita nessa palavra. Cara, eu recebi aquele não, voltei para Uberaba, interior. E quando você chega no interior, normalmente, né, tem aquela história, pô, você voltou como todos os outros voltaram. Uhum. Não vai dar certo, fica aqui, seu lugar é aqui. Mas eu sempre fui uma criança sonhadora, como você disse. E eu nunca aceitei o pouco. Eu vivia naquela escassez, acordava, talvez não tinha o que comer e procurava comida na rua. Era assim. Mas o sonho de me tornar atleta profissional de futebol nunca acabou. Na verdade, ele foi o que me colocou em movimento. E, de fato, em 2011, que a gente vai falar depois, o Atlético Mineiro compra o meu passe e começa a minha jornada ali. Então, os nãos, a gente pode dizer assim, eu posso dizer que me fortaleceram. Eu aprendi uma lição muito grande ali. Você nascido em Uberaba. Nasci em Uberaba. Quantos irmãos? Nasci em Uberaba, no bairro Alfredo Freire. Comigo são 6 irmãos, Nossa, 3 família homens, grande. 3 mulheres. Eu perdi minha mãe, eu tinha 1 ano de idade.
E tava até contando essa história pro meu filho, publiquei um vídeo ali, né? Uma brincadeira que nós fizemos, né? De conscientização, de gerar valor nas mães. E meu pai, tive meu pai faleceu em 2020 ou 2021. Naquela época, meu pai era um pai muito ausente, alcoólatra, perdeu nossa guarda um tempo. Meu Mas Deus. depois restauramos o nosso relacionamento com meu pai. Eu tive até a honra de ter meu pai celebrando o título da Libertadores. Mas a gente teve, sim, uma história ali com os nossos pais, uma escassez muito grande. Mas é sempre o que eu falo também em alguns outros pilares, né? A gente não pode ser refém dessa história ou da escassez e se colocar numa posição de vítima, mas sempre acreditar que existe um futuro que Deus preparou e a gente tem que seguir para ele. E nesse meio tempo, sem sua mãe e o seu pai perdeu a guarda, vocês ficaram com quem? Nós morávamos com a nossa tia. Nossa tia Tá. assumiu a nossa guarda. Eu morei um tempo com a minha avó, ali na época de 5 anos de idade. E ali eu te recebi, né? Todo carinho de mãe mesmo, né? De vó naquele período. Foi um período muito desafiador, né? Porque naquele período ali, não ter os pais presentes, né? Vi 6 crianças, né? E adolescentes tendo que morar com a nossa tia, a nossa avó. E em um momento a nossa tia falou assim, olha, já ficaram o tempo necessário aqui, agora vocês precisam voltar, mas para uma casa sozinho. Aí o meu irmão me contou essa história depois, ele tinha 15 anos no máximo, mas ele teve que amadurecer muito rápido. E ele disse assim, Carlinhos, eu disse para minha tia o seguinte, que a gente não poderia morar sozinho numa casa, porque eu não tinha capacidade de cuidar de vocês. Então eu achei melhor conversar com o nosso pai de novo e pedir para ele mudar e não bater na gente como batia, Meu Deus. não sair de casa como ele saía e resolver assumir nós como filho, né? E eu até comento, né, que naquela história a gente voltou, mas não acabou, porque hoje eu falo de mentalidade de alta performance, falo sobre relacionamento com os pais, mas por muito tempo, até nas categorias de base, quando eu morei fora, eu tive muitos traumas, né? E um dos traumas era que eu tinha medo do meu pai. Porque um dia meu pai colocou... A gente chegou nesse tema, você me pegou agora, né? Meu pai um dia brigou com meu irmão e ameaçou atingi-lo com uma faca, com algo. E eu tava na frente, era muito pequeno. E aquele momento a gente teve que fugir de casa de novo. Nós 5 pegamos um carro do meu irmão, fugimos, porque a gente acreditou que o nosso pai ia nos violentar naquele tempo. E novamente voltamos para casa da nossa tia. E naquele momento, de novo, liga, conversa, volta, e a gente restaura de novo e as coisas normalizam, né? Mas a gente fala que, por mais desafiador que foi essa história, a gente sempre aplicou um princípio que eu acredito que é isso que dá certo na nossa vida, que foi o princípio da honra, né? Independente de qualquer coisa, a gente honrou o nosso pai e cuidou dele, honrou ele até o último dia de vida dele. E hoje você perdoou seu pai? Com certeza. Meu pai, eu conto essa história para dizer que a gente não pode ficar refém das circunstâncias ou ou desonrar nossos pais. Meu pai sofreu de diabetes, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um médico para ficar integral com ele. É meu pai, ele continua sendo meu pai. E ele festejou comigo o título da Libertadores, né? Ele tinha muita dificuldade em se relacionar, então eu vivi experiências com ele que eu queria ter de criança, que era levar para um restaurante, a gente celebrar junto, chegar em casa, sentar à mesa, né? Eu conto essa história que um dos sonhos que eu tinha para me tornar um atleta profissional de futebol era um dia ter uma mesa para sentar em família. Porque a gente sentava no chão quando tinha que comer. Um sentava de um lado, outro de outro, E quando eu chegava na casa dos meus amigos, a primeira coisa era sentar à mesa. Então eu falei, olha, nós teremos uma mesa. Era um sonho, sabe? E isso se realizou e era algo que fazia era muito importante para nós como família. Então hoje, como pai de 2 filhos e a minha esposa, os meus filhos hoje fazem mesa posta. Tem 9 anos, né? Então é uma cultura que eu levo para a vida e sei que isso restaura a família, isso fortalece os pais e os filhos. Eu ia te perguntar um pouco mais para frente, mas já que a gente chegou nesse ponto, como o atleta ele lida com isso? Porque ele até ontem ele não tinha nada. E aí as coisas vão acontecendo e a gente começa a falar de números muito grandes e até de milhões.
como lidar com isso, assim? É muito tênue a linha Sim. da felicidade, do que bom que eu tô vivendo para se perder, né? A gente pode falar de 2 pontos, assim, né? Essa construção do atleta, de onde ele sai até ele fazer os seus primeiros contratos milionários ou bilionários, quando a gente tá vendo aí alguns atletas alcançando esses números, para quem tá de fora é muito rápido, mas quem tá vivendo não é tão rápido assim, porque a gente tá falando de uma classe de menos de 0,5% que alcança esse número. 90% dos atletas é até 5 salários mínimos, 87%. Mas esses atletas que alcançaram esse número, que alcançam esse número, né, o que eu aprendi olhando para trás e que hoje eu ensino a alguns atletas que eu também mentoro. São poucos, mas tem atletas que hoje jogam no Porto, jogam no São Paulo. São poucos, mas eu mentoro. Eu falo o seguinte, você nasceu e desde que você se conhece, você treina, se dedica, você aprendeu a jogar futebol tão bem que te fez chegar num nível tão alto de grandes contratos. Saber jogar futebol, fazer seus gols, construir carreira, não são as mesmas habilidades que vai fazer com que você gerencie o seu patrimônio. Então, você vai precisar de pessoas. A capacidade e habilidade de se relacionar com as pessoas certas é que muda esse jogo. Porque ele não vai saber gerenciar os milhões dele ou deixar o ego subir. Então, ele precisa dos mesmos treinadores que ele teve dentro de campo. A gente tem treinador de goleiro, o treinador que nos ensina técnica, ele precisa do treinador que ensina a gerenciar as finanças, do treinador que ensina comprar imóvel, vender imóvel, ou no que ele for investir. Então, eu gostei de um atleta de 19 anos, que eu falei pra ele assim, cara, você precisa ter vida social. Ele falou assim, Carlos, eu jogo, eu não posso sair, porque onde eu vou, talvez o clube não goste, é um restaurante, a torcida tá lá. Daí eu falei assim, sabe o que eu aprendi um dia? Um cara muito sábio chegou pra mim e falou assim, Carlos, se você escolhe os melhores lugares pra estar com pessoas certas, quem vai criticar ou falar do que você tá com má postura? Então o problema não é o lugar que, não é o que você, não é você sair, é pra onde você vai, é com quem você se relaciona. Começa a se relacionar com pessoas nesse ambiente, com esse nível cultural, porque você vai se desenvolver. Cara, ele trocou todo o guarda-roupa, começou a andar com mais estilo, com mais elegância, de quem ele era de fato, e tá andando com as pessoas certas. Então, tá tudo bem. Porque o atleta, ele tem muito desafio emocional, porque ele acaba quebrando o seu vínculo social. Aí ele fala, pô, só posso ficar em casa, não posso sair. Claro que pode, fazendo da maneira certa. Sim, e tem um outro detalhe, no final, quando você tá com dinheiro, você não sabe quem gosta de você de verdade Isso. e quem tá querendo usufruir e tirar uma casquinha daquilo ali, né? Você pensa que pela imaturidade emocional, os atletas às vezes se perdem nisso? Por exemplo, ai meu parça, ou essa mulher aqui é a mulher da minha vida, e Sim. não é o caminho? Com certeza, Gabi. Né? Sabe por quê, Gabi? Tem duas coisas que foram duas coisas que fez com que eu construísse a relevância que eu tenho hoje, dentro do futebol e fora. As pessoas olhavam e falavam assim, cara, o Carlos é diferente. Ele rompeu a bolha. Mas por quê? Essa maneira que eu estou vestido aqui era a maneira que eu andava no clube. Às vezes os caras chegavam de chinelo havaiano, eu chegava... Todo engomadinho. Por quê? Porque pra mim é algo tão incrível o lugar que eu alcancei, porque merece algo à altura, sabe? O clube era, chegar no Atlético Mineiro, um dos maiores clubes do mundo. E, eu não tá bem vestido, pra mim era uma desonra aquilo, sabe? E os caras brincavam, tá indo pra onde? Tá indo pro médico? Eles falavam, tá indo pro médico? Tá indo fazer alguma coisa? Mas eu falei, não, cara, a gente tem que ter postura, tem que saber se comunicar. E duas coisas que o atleta muitas vezes não se desenvolve e por isso acaba sofrendo muito, que é as suas habilidades, capacidade cultural e social. Então, se você não desenvolve a cultura através das leituras que você faz, dos relacionamentos que você constrói, você não vai saber fazer escolhas. Muitas vezes eu, como líder da equipe no Atlético Mineiro,
Eu mesmo já impedi pessoas, profissionais de áreas, não entrar no centro de treinamento. Porque uma pessoa, uma vez, esse caso foi muito bacana. Eu vi uma profissional de uma área, assessoria de financeira, não criticando a profissão, mas a pessoa, né? Também não é uma crítica, é um caso aqui, que ofereceu um produto financeiro para um atleta. Mas esse produto financeiro não era verdadeiro, porque ela estava querendo oferecer algo fora do padrão que era aquele produto. Por exemplo, né, o dono de um fundo de investimento era meu amigo e ela estava ofertando esse fundo de investimento como uma renda fixa e não era renda fixa, era renda variável e eu sabia. Daí eu falei assim, o que você está ofertando para ele? Ela, isso aqui, ele vai dar uma rentabilidade de 10% ao mês para ele, vai mudar o jogo. Eu falei, sério? Peraí, deixa eu ligar aqui pro dono do fundo que eu vou perguntar para ele se é verdade. Aí na hora ela falou assim, não, mas não é bem assim. Aí eu falei, não é assim, faz a coisa certa, entra no CT, sabe, mas se relaciona com as pessoas e dessa maneira você não vai ter volta, né? Você tem que fazer a coisa certa. Então eu como líder, eu gerava essa consciência nos atletas para que eles pudessem também ter clareza daquilo que eles estavam fazendo e conseguir minimizar esses erros aí, essas conexões e acertar mais, né? Perfeito. Eu quero voltar lá no Carlinhos. Ótimo. Pequenininho. Desde pequeno você sempre foi habilidoso assim, com bola? Jogava bola na rua? Sim. Eu comecei a demonstrar essa habilidade, eu chamo de dom também, essa habilidade, desde meus 5 anos. Minha tia fala, meus irmãos, e eu sempre gostava de acompanhar os meus irmãos no futebol. Então eles que eram 4 anos à frente, e eles brincavam com os amigos da idade dele, eu tava lá brincando, né? E eles falam assim, cara, é difícil, esse menino é novo, mas é difícil pegar a bola dele. E quando eu jogava futebol com os meus amigos da minha idade, aí, naquela época era assim, hoje tem a escolinha de futebol. Então é time contra time, mas naquela época era o futebol de rua. E pra igualar, jogava 3 contra eu, 2 contra 1. Porque eles falavam assim, não, se for 1 para 1 não dá. Entendi. Sabe? Então, nessas horas assim, é que eu percebi, as pessoas perceberam que eu tinha esse diferencial e que tinha que seguir na carreira como atleta, né? E para chegar nos testes, como funciona? Olha, eu jogava numa equipe em Uberaba, que era o Uberaba Esporte até. Eu sempre falo assim, eu sempre fui visionário, assim, né? E aí, com 13 anos, eu falei assim, Júnior, sabe aquele time ali? Chamava Independente. Então, eu vejo todos os jogadores dali ter chance de jogar no Cruzeiro e Atlético e América. É lá que eu tenho que estar. Aí ele me levou para lá no primeiro campeonato que eu fiz com aquela equipe. Eu conheci um empresário e ele me levou para começar a fazer os testes nos clubes. Então, sempre é uma conexão, no caso o empresário, que ele vai, né, conectando você com os clubes para você começar a fazer as peneiras e dar seus primeiros passos. Existe uma influência do além, assim, que a gente possa imaginar, né? Deus, uma inteligência suprema, alguém que te coloca no lugar certo, na hora certa. Eu não... Não é só a habilidade, porque tem muitos meninos muito habilidosos, né? Sim. Que não têm oportunidade de mostrar isso. A gente tem que colocar as 3 coisas. Para mim, a fé é o principal insight, porque eu com 13 anos, eu não tinha uma experiência de falar assim, eu vivi isso antes, então hoje eu sei que eu tô no lugar errado, eu preciso ir pro lugar certo. Eu não tinha com 13 anos. Como que eu tive essa capacidade de falar assim, é lá que eu quero estar com 13 anos? Então, eu vejo esse cuidado de Deus de trazer esse insight naquela hora e falar assim, é lá que você tem que estar. Aí a gente entra com outro ponto. Você tem habilidade, você tem dom. Mas dom, sem desempenho, sem força, sem resiliência, cara, é desperdício. Então, eu coloco esses 3 pontos. Primeiro, a tua fé. Você tem que estar muito conectado com Deus. A minha família sempre foi de muita fé, de acreditar. Tanto é que quando eu chego pela primeira vez no Atlético Mineiro, depois de toda essa jornada, eles estendem uma faixa e falam assim, Deus cumpriu com a tua promessa. Mas voltando lá, é justamente isso, é a fé, mas acima de tudo, acima do talento, né? A gente falou de talento, mas eu não coloco o talento como principal, eu coloco a disciplina de você, porque disciplina é o princípio, tá no princípio de todas as coisas. Você pode ser o mais talentoso, eu sempre falo que eu não fui o mais talentoso, mas eu fui o mais disciplinado. Eu comi a bola, eu falava, cara, come a bola.
Você sabe de onde você veio, você sabe quanto tempo você levou pra sair daqui, pra chegar aqui, agora come a bola. E você tem uma ordem cronológica um pouco diferente, assim, fugindo um pouco do que é comum, né? Porque você passa por alguns clubes antes, Criciúma, Rio Claro, Guarani, Tuiutaba, e você chega ao Galo com 24, que é uma idade relativamente avançada Isso. para você chegar num grande clube. Por que isso? Gabi, aí depois a gente tem que falar de fé, né? De fé, porque na minha vida essa palavra fora do padrão sempre aconteceu e eu tive que ser muito dedicado, muito disciplinado, muito esforçado, porque para sair de onde eu saí sem recurso, às vezes eu saía para fazer teste, eu não tinha chuteira na mochila. Como é que você vai chegar num clube de futebol sem chuteira? Chegava lá e eu falava, pessoal, tem que arrumar uma chuteira, me arruma uma chuteira que eu até o último momento para chegar para fazer o teste. Eu conseguia. Meu Deus. Sabe? E conseguia. Então, chego no Atlético Mineiro e a primeira coisa que sai nos noticiários é um atleta fora do padrão. Pá, no jornal. Porque durante toda a história do Atlético, foram raros os atletas, ou não sei se foi o único atleta que foi contratado de um clube do interior, que foi o Boa Esporte. Sabe? Então, eu falo sim, claro, primeiro a fé, Deus preparou todas as coisas, e também foi essa capacidade de nunca desistir. Quando eu estive no Boa Esporte, foi coisa de 2 meses que eu joguei no Boa Esporte. Foram 8 jogos, tinha um atleta jogando, voando. Eu falei assim, meu Deus, eu vim aqui pra jogar, o cara tá jogando e tá muito bem, e no Boa Esporte eu não posso ficar sem jogar, não tem como. Daqui mais pra baixo não tem. Não tem, pô, né? E esse cara machuca. No que ele machuca, eu começo a jogar, jogo 8 jogos, o Atlético Mineiro me contrata. 8 jogos. Então, assim, eu tava preparado para aquele momento, e uma coisa que eu disse pro meu irmão quando eu cheguei no Atlético Mineiro, eu falei assim, cara, não, no Atlético Mineiro, no Boa Esporte. Eu estou no Boa Esporte, mas eu tô com uma fome, uma visão de jogar num clube grande. Não até arrepiei. É isso que eu faço. É isso que eu falei para ele. E quando eu falei isso para ele, ele falou assim, mas o que você tá fazendo? Ele falou assim, cara, o dinheiro que eu tô recebendo aqui, comprei suplementação, eu era o único atleta que tinha suplementação no meu quarto. Eu me suplementava, eu comprava as coisas, eu olhava o que os atletas faziam, eu ia lá, comprava, eu me cuidava. Então, estava preparado para aquele momento. Tanto é que quando eu chego no Atlético Mineiro, numa quinta-feira, sexta-feira eu faço exame, sábado eu treino em Porto Alegre, já brigo com o Magno Alves no treino, meu primeiro dia de treino, e estreio no domingo com uma assistência. Porque eu nunca aceitei que ninguém me desrespeitasse ou tentasse se impor em cima de mim. Eu sempre acreditei que na vida você precisa de muita atitude para querer coisas grandes, sabe? E quando eu chego no Atlético Mineiro, o que eu senti de primeiro foi assim, ele veio de baixo. Ele veio de baixo. Então, até nas brincadeiras, eu costumo botar limites, sabe? E ensino isso para as pessoas até hoje. Cara, as pessoas podem brincar com você, mas tem que ter limite. Senão daqui a pouco você começa a acreditar que é verdade. Uhum. Então eu cheguei, menino do interior, tênis isso, passou fome, não sei o quê. Aí foi muito engraçado que a gente tava no jantar, e no jantar tava o Hever, já era a seleção brasileira, o Magno Alves já tinha um dos melhores atletas do Campeonato Brasileiro e tudo. E aí eu levantei pra quem tava brincando, eu falei assim, pessoal, tá tudo bem, tô chegando agora. Brincaram, tá tudo bem, mas daqui pra frente acabou. Falei, acabou. Aí todo mundo falou assim, caramba, quem é? E no treino, o Magno Alves reclamou comigo porque eu não coloquei a dividida com o Mancini. Porque o Mancini, Roma, seleção brasileira. Eu falei, nunca que eu vou botar o pé, correr o risco de machucar um atleta desse, né? Aí que eu tô ferrado, né? E aí o Magno Alves foi gritar comigo. E no que ele gritou comigo, eu fui em cima dele e falei assim, pode falar o que você quer e tal. Eu não ia fazer isso, assim, me posicionei. Uhum. E isso foi bom porque o Cuca me chamou pra conversar e falou assim, cara, essa é a atitude. Essa é a atitude, você tá numa campeonato brasileiro e no campo vai ser assim. Então deu muito certo por isso. Essa então atitude. Tem isso, essas rixinhas quando um atleta... Tem, e é natural. Né? E é natural e é gostoso até. Porque não foge com respeito, né? Com violência, mas isso tem que ter. Da sua trajetória lá à frente do Galo, o momento mais marcante da sua carreira? Marcante? Olha, o mais marcante, assim, o desafio é grande. Porque quando eu chego,
Quando eu chego, porque eu fiz uma surpresa pro meu pai, falei, foi muito rápido. Então eu falei, ô Júnior, não fala pro pai, liga a televisão, tá a hora que eu vou estar na coletiva de imprensa. E aí, quando ele viu, chorou, saiu correndo direto pro bar que ele ficava lá e falando pra todo mundo. E foi muito bacana, porque quando eu tinha 14 anos, eu disputei um campeonato de futsal aqui em BH, e eu ganhei num sorteio uma camisa do Atlético. E eu dei essa camisa do Atlético pro meu pai. Aí depois de todos esses anos, né, quando eu faço a primeira coletiva, meu pai tinha essa camisa guardada, todo aquele tempo ele colocou ela, foi pro bar e falou assim, meu filho chegou. Meu Deus, que lindo. Momento resenha agora. Falou isso, Você é muito amigo do Ronaldinho Gaúcho, do Bruxo. Do Bruxo. Conta uma história pra gente, sua com ele. Cara, o Ronaldinho é uma peça, assim, né? Tem o documentário dele, você já assistiu? Vi o documentário, pô, tava todo mundo falando, vi você. Eu falei, cara, onde vocês... Nem saiu ainda, vocês já estão falando. Daí eu fui assistir e tinha uns lances, né? Vi você nos lances lá. Mas o Ronaldinho, cara, eu tenho muitas experiências, assim, com ele, porque eu sempre fui não só admirador do trabalho dele, porque quando eu vi ele jogar, estrear, eu sempre falava assim, cara, porra, que sonho um dia jogar perto dele e tal, mas nunca imaginava com ele. Então, tudo que ele fazia eu ficava não admirando, mas tentando aprender algo e buscar algum ensinamento ali. Então, eu estava sempre perto. O Ronaldinho, cara, ele reunia com os atletas e passava instruções. Eu não esqueço a primeira apresentação dele com a equipe. Ele falou assim, pessoal, eu chego, como todos vocês estão aqui, não sou estrela, eu sou mais um atleta operário com muita fome de ganhar títulos. Uhum. Ele falou isso. E teve uma das coisas que o pessoal falou que viu um amigo em comum. Falou assim, Carlos, aquilo que você falou do Ronaldinho eu vi no documentário. O que ele falou? O Ronaldinho, quando chegou pra gente, ele falou assim, olha, eu aprendi uma coisa. Eu senti, por muitas vezes, a fome da vitória, o sabor da vitória, e isso eu não abro mão. E a gente tem que desejar ter esse sabor da vitória e não abrir mão dele. O que ele estava querendo dizer? Não importa se a gente joga contra o Cruzeiro, contra o São Paulo ou contra o Flamengo, a gente tem que vencer, mas quando a gente jogar com um time menor, a gente tem que jogar com a mesma fome, porque é vitória. Se você joga só com os grandes, mas com os pequenos, perde ali, você também acostuma com aquilo. Então, desejar a vitória foi aquilo que eu aprendi na Europa, que se você joga um grande jogo, um pequeno jogo, se vence. Tudo na vida, você pode até perder, mas você tem que jogar para ganhar. Foi o maior ensinamento. É o maior ensinamento. Isso pra vida, né? Total, pra vida. Quando eu chego, por isso que eu falo que o futebol me ensinou pra vida. Hoje eu aplico isso pra vida. Hoje, no mundo dos negócios, pode acontecer a mesma coisa. Você lança algo, deu certo, amanhã você fala assim, cara, eu vou descansar, vou relaxar. E isso vira um hábito também. Se você não tiver constância, né? Eu falo que é o terceiro pilar do modelo de ensino que eu falo, que é mentalidade de alta performance, rotina de atleta e execução consistente. No execução consistente é você entender que você fez bem feito, amanhã é a mesma coisa. É se comprometer até você gerar resultados consecutivos, é ter fome de vencer sempre. É exatamente isso. Falando ainda sobre resenha, você é amigo do Neymar também. Próximo, né? Não tão amigos assim como o Ronaldinho. Mas tem fotos, Neymar. registros. Neymar na seleção. É importante, de fato, pra gente ele estar lá? É super. O Neymar, eu não vejo o Neymar como muitos outros fora da seleção. Eu comento porque quando você tem um atleta dentro de campo, como o Neymar, não é só um jogador que vai exercer uma posição. É uma pessoa que traz toda a experiência, que gera o flow nos atletas. Eu brinco assim, leva uma criança pra Disney e vai querer ver o Mickey. Você entendeu? Então, tipo isso, é tipo isso. O Neymar, na seleção brasileira, vamos lá, para os atletas alcançarem um ápice, eles têm que estar bem, voando, feliz. A gente fala ali o estado de flow. O Neymar, ele ativa mais isso, porque os atletas falam assim, cara, o Neymar tá aqui. O Neymar tá aqui. Ele vai chamar a responsabilidade do time,
ele vai nos ajudar com a experiência dele. E ele também gera medo, né? Vamos falar medo. Medo e também muda a percepção do adversário durante o jogo. Uhum. Então, o Neymar em campo é tudo isso. Para mim, ele tinha que estar, ele está, porque ele gera muito mais do que apenas um atleta exercendo uma posição. Não é só para performar como atleta, é tudo que ele representa, né? Não, tudo que ele representa. Perfeito. Em 2021, você se aposenta com 34 anos. Você se aposenta por qual clube? 20, né? Até 33 anos. Criciúma. Logo que sai do Criciúma. Atlético e Criciúma. E o Atlético renova com você várias vezes. Isso. Então, primeira pergunta. O que leva um grande clube a renovar com um atleta tantas vezes? São os 3 pilares que eu ensino hoje. Primeiro é a mentalidade. Vamos lá. Mentalidade do quê? De você entregar mais do que foi pedido. Eu sabia muito bem quem eu era. Eu fui um atleta, não era o mais talentoso. Tinha Ronaldinho, como você falou. Tinha o Gilberto Silva, foi pentacampeão. O Carlos César é um atleta que ele precisa ter um diferencial. O meu diferencial era na liderança e era na entrega. Eu sempre entregava mais. Então, os diretores do clube ligavam e falavam assim, Carlos, eu preciso que você nos ajude a resolver o problema interno com os atletas YZ. Cara, tô lá para resolver. Uhum. Entendeu? Eu preciso que você, hoje, no dia de maior crise, fale na imprensa porque você tem a palavra que vai nos ajudar a resolver isso. Ok? Quando tinha conflito interno, treinador, gestão, presidência, em algumas vezes eu tive que me posicionar, correr risco para resolver um problema interno que estava assim, poderia destruturar a equipe ou unir a equipe naquele momento. Então, assim, eu falo esse diferencial porque, é claro, o primeiro passo é você tem que mostrar em campo. Então, em campo, eu sempre tive a minha equipe para me ajudar na parte física fora de campo. Então, eu treinava no campo, saía dali, treinava fora também, nos cuidados. Fisioterapia, nutrição, cuidado em casa. Então, eu focava muito para chegar bem em campo porque eu precisava performar. E internamente, eu tinha que ter esse diferencial, tinha que me posicionar, ajudar em algo, porque não é só em campo que se ganha o campeonato. Uma partida ganha, o campeonato não. Internamente é onde o negócio acontece. E quando o cara é muito bom, a torcida gosta, mas ele é local. O tempo dele é curto. Né? Você vai analisar o seguinte, né? Nós trabalhamos com alguns atletas que passou pelo Atlético e o tempo dele nos clubes foi tempo de 1 ano. 1 ano no Atlético, 1 ano no Santos, 1 ano no Corinthians, 1 ano no outro clube. Mas era o atleta mais talentoso. Só que ele não era consistente. Então, às vezes, ele faltava no treino, chegava atrasado, não cumpria regras. Então, só isso não basta. Se você não for um atleta de equipe e se envolver no processo, o seu tempo vai ser curto. E essa parte da oratória, do conhecimento, do vocabulário, seu sempre foi acima, assim, comparado com o resto dos meninos? Sim, eu sempre fui melhorando, né? Você gostava de ler, assim? Você Gostava de tinha um ler, eu leitura? sempre, desde o início da minha carreira ali profissional, eu recebi meu primeiro livro, eu não lembro se foi um livro do Bernardinho, foi um livro, assim, no Criciúma mesmo, eu comecei a ler. Comecei a ler e sofri os primeiros críticas, brincadeiras de mau gosto que toda pessoa, quando começa a fazer algo diferente, tem no clube de futebol. Então, quando eu chegava com um livro no elenco, ou para viajar, e chegou aí o culto. Chegou o diferentão, vai ler nada. Tá indo pro médico e tá lendo. Tá lendo e tal, tinha essas brincadeiras, mas eu sempre mantive a linha, e essa leitura, com certeza, leitura, os filmes que eu assistia, me ajudou a desenvolver um vocabulário, e que fez o diferencial, principalmente na minha carreira, quando eu não entregava em campo. Conselho agora para os meninos que estão começando a carreira, estão deslumbrados com os Guccis, com os Louis Vuitton, com as baladas. Qual conselho você daria? Cara, primeiro é se relacionar com pessoas certas, né?
desenvolver o seu lado cultural, pensar no longo prazo. E, cara, não tem problema. Você pode ter Gucci, você pode ter Ferrari, desde que seja, né? Desde que você tenha um patrimônio formado e isso não seja algo que tá quebrando princípios, né? Mas desde que seja algo que você preparou para usufruir e se divertir. Para mim vai ser uma alegria ver isso acontecer. Mas o melhor conselho é foca 100% na tua carreira, mas acima de tudo, pensa sempre a longo prazo, se conectar com as pessoas certas e construir o seu patrimônio, né? E Sim. hoje, acima de tudo, eu estava falando com os jovens que nós estamos em um outro tempo. Um atleta, ele pode construir a tua carreira e quando ele chegar com seus 20 anos, ele pode começar a empreender. Isso te permite fazer isso. Então, eu acredito nessa geração onde a gente vai começar a ver atletas que o diferencial dele para construir uma carreira até no pós-carreira e ter ainda mais sucesso é ele começar a empreender durante a carreira. Uhum. Você se aposenta com 34 e você não coloca os pés para cima, você decide empreender. Qual é o grande propósito? Eu imagino que não é só o dinheiro que te move. Existe algo muito maior. Por que você faz o que faz hoje? Gabi, eu conheci, primeiro foi tudo pessoas nasceram para pessoas. Eu ouvi do meu mentor que Deus coloca chaves em pessoas. Para você acessar o outro lado, você precisa descobrir essas pessoas. A maior dificuldade do ser humano hoje é se conectar, é confiar. Então, Deus foi muito estratégico, né? Isso é bom. Então, eu conheço uma pessoa que me apresenta um mercado, que é o que eu estou hoje. E quando ele me apresentou, cara, de primeiro eu falei assim, cara, é isso. Eu sempre fui, aí eu falei para ele, então eu sempre fui mentor e conselheiro. Aí eu vou entrar dentro da sua pergunta. Quando eu tinha meus 10 anos, 12 anos, eu falava para meus amiguinhos assim, cara, eu vejo você brigando com a tua mãe. Por que você faz isso? Você não vai brincar com a gente, você tem que voltar lá, sua mãe tá te chamando. Eu falava. Eu não tinha mãe, já tinha essa questão, e quando eu via crianças brincando ali, brigando com a mãe, eu falava, isso tá errado. Ou as mães dos jovens falavam assim, você tem que andar com o Carlinho, porque ele não tem, ele brincava ainda, ele não tem pai, não tem mãe, vive na rua, mas faz as coisas certas. Então, desde criança, eu sempre tive isso comigo, de ajudar o outro com o meu aprendizado, porque eu aprendi as coisas muito rápido, eu tive que aprender rápido as coisas, né? Pular etapas ali de fase de criança, juventude. Quando eu chego no Atlético Mineiro, eu sou o mais requisitado, porque as pessoas queriam sentar à mesa comigo e aprender comigo. Eles queriam falar assim, Carlos, como que eu converso com um cara daquela área? Carlos, conversa com a minha esposa porque eu fiz isso. Ou a esposa, Carlos, deixa o meu marido tem que andar com você. Porque assim assado, por conta dessas situações. E eu recebia atletas, não vou falar nome aqui, no meu quarto, talvez tarde da noite, para dar conselhos, né? E isso também foi ponto de conexão com atletas que eu nem joguei, mas que me procuravam porque falava assim, cara, fulano me passou seu contato para a gente bater um papo, eu queria aprender com você sobre assuntos nesse sentido. Então, quando eu decido transicionar, eu tenho essa ajuda dessa pessoa que fala assim, cara, transição de carreira é sobre, primeiro, você se conectar com a tua identidade. Identidades são habilidades, motivações, experiências de vida. E pegar tudo isso e se conectar e colocar em algo. Cara, você tá vendo que mentorias, eventos, palestra, pega tudo que você tem e coloca nessa profissão. Então, foi isso que eu fiz. Eu amo transformar, ajudar pessoas com o conhecimento que eu tenho. Então, eu pego toda a experiência do futebol, as práticas, né? Eu tive muitas experiências na área de gestão, porque a gente senta com presidentes, com gestores, né? Logo quando acabou minha carreira, eu fiz mestrado, né? Que é o Master em Gestão e Liderança na La Liga Business School Espanha, para conhecer mais do futebol. E essas experiências, eu coloco tudo hoje nessa área para trabalhar com pessoas. E desde pequeno, inconscientemente, sem técnica, sem nada, você já fazia, né? É muito louco.
Como Já. que você já estava preparado desde muito cedo. Desde muito cedo, né? Então, pô, Deus, de novo, né? Deus preparou tudo, Deus não erra, né? A tua história, independente do que você, né? Dependendo do que você está vivendo, não é do nada, né? Eu sempre falo que nada é do nada. Se o que você está vivendo, independente do que seja, das circunstâncias que você está passando, tem um sentido nisso, né? Tem um propósito nisso e vai servir para algo poderoso. O que mais te incomoda no comportamento humano? Que Me você incomoda? olha e fala, ai, que raiva de gente assim. Ai, ai. Hoje eu tava conversando isso hoje com a minha esposa, né? Que a minha esposa tava me cobrando algo. Eu falei assim, amor, de tanto você falar, isso aí eu já aprendi. Isso aí eu já aprendi. Além, né, de tudo que hoje, né, eu não me incomodo muito com o comportamento humano, porque eu aprendi a não focar nisso. Foco em mim, porque eu entendo até quando uma pessoa te insulta e algo, eu sei, ela tá falando dela, não tem nada a ver comigo, tá tudo bem. Mas, cara, esses dias eu sentei à mesa com uma pessoa e falei assim, tem algo que a tua empresa não tá crescendo. E eu preciso te falar, porque 1 para 1 é olho no olho, e se você tá aqui é porque você aceitou isso. Primeiro, não chega na casa das pessoas, ou encontra com pessoas, não pergunta quanto que é a roupa dela, quanto que custou a casa dela, se é alugado, se não é. Ele pergunta? É. Sabe? Então, assim, eu falei, cara, o cara... Não faça isso. Por dentro, eu tô assim, não tem lógica, né? Da maturidade dele, ele ainda falar isso, sabe? Ou interromper as pessoas. Por que que eu falo isso? Porque quando você está falando e eu te ouço, eu falo, cara, eu tô interessado em você. Uhum. Na sua fala, naquilo que você tá. Quando a pessoa te interrompe, ele fala assim, o que eu tenho pra falar é mais importante. É isso que ele tá falando. Só que isso eu sei, então por isso que eu seguro. Mas ele tá quebrando ciclos, tá deixando de fazer conexões porque não aprendeu isso ainda. Então são pessoas que, infelizmente, cara, isso me incomoda. Porque de duas formas. Porque você não conecta, você não gera relacionamento, você não flui a conversa. E ele tá perdendo a oportunidade também. Então, essas coisas me incomodam. Engraçado, olha, um refino de comportamento, né? Pode abrir portas. Exatamente. Um detalhe, a forma que você se posiciona pode mudar tudo. Tudo. É impressionante. No futebol é a mesma coisa, nos negócios. As pessoas falam, cara, o problema lá é o funcionário, ou é o produto, é o mercado. Fala, não é. O que é então? Vamos conversar um pouquinho que eu vou te falar o que é. E aí, no comportamento, a gente vê. É possível a gente melhorar o nosso comportamento, independente do que for. A gente tem que descobrir que os resultados estão ali. O resultado não está no outro, não está fora. Está no refino que você falou, do comportamento. E toda pessoa, independente do tamanho que está, ela pode melhorar para alcançar coisas maiores. O principal erro que nos afasta do nosso foco, da nossa meta. Do foco e meta são distrações. Me dá 3 exemplos, assim. E ela vem vamos falar 3 exemplos. Aí a gente vai falar de interno e externo. Distrações. O atleta, quando, você mesmo falou, o atleta quando alcança, vamos lá, se for o primeiro contrato milionário. Então começa a aparecer um monte de gente. Se ele não souber falar não, ele se distrai. Primeira coisa. Disciplina tem mais a ver com falar não. Se você não aprende a falar não, você desfoca. Porque um te liga e fala assim, cara, tanto dinheiro, vamos fazer um negócio junto? Ele fala assim, sério? E aí? Não, você vai ganhar muito dinheiro também. Ele vai se distrai. O negócio dele era colocar o dinheiro na conta, deixar investindo, render juro composto, focar investir nele, focar na carreira e potencializar aquilo que ele já está fazendo. Se distraiu, ou, cara, chegou a hora então de curtir. Distrações, sair, vamos aproveitar. Desfocou por exemplo, do treino. Ou de manter a preparação para o jogo. O rendimento cai. Aí o treinador fala, cara, perdeu foco, não tá com o mesmo desempenho, caiu. Então, essa é uma distração de não saber dizer não. Empresário também, às vezes, não sabe dizer não. Pô, tá lá, tem reunião tal hora. Aí, se perdeu, talvez nas redes sociais, ou uma pessoa da família que chamou, falou, preciso de ajuda. Talvez ele não sabe falar assim, cara, não posso te atender agora, tem uma reunião.
Porque muitas vezes ele fica com medo por ser familiar, a pessoa vai achar que agora ele tá rico ou tá melhor de vida e esnobou a pessoa. Mas volta lá atrás, isso não tem a ver com você, tem a ver com as objeções dela. Sim. Dizer não e falar que te atendo depois é um respeito à outra pessoa. Tô dedicando o meu próximo tempo a você. Se você não sabe dizer não, desfocou. Perdeu o foco. E terceiro ponto é você começar a... Isso para o empresário principalmente. Você cresce, chega pessoas que começam a colocar projetos no seu colo. Aí você fala assim, nossa, coisas boas, novos projetos e tal. Aí você começa a aceitar outro, desfocou, perdeu. No final Gastou tem 1000 energia, coisas. tem 1000 coisas, não tirou o foco do principal. E você já se distraiu ao longo da sua caminhada? Ah, com certeza. Com certeza. Quando atleta, né? Quando eu cheguei no Atlético Mineiro, me relacionei com pessoas que estavam distraídas e naquele ano ali eu perdi um time da carreira. Foi muito interessante porque quando eu chego, eu falo assim, eu estava focado. Até o final do ano eu pedi para morar na concentração. Não quero morar em apartamento, quero morar na concentração porque eu vou focar muito. Na hora que eu acordo, na hora que eu durmo, alimentação, e só vou focar no jogo. E você era solteiro na época? Solteiro. No outro ano, continuei solteiro. Morei em um apartamento, aí me relacionei com as pessoas erradas, falei assim, cara, morar sozinho, BH, olha tudo isso aí. Então, aquilo ali me distraiu um pouco. Agora, o que me conectou de novo? Me conectar com pessoas certas. Pierre e Júnior César. Eram pessoas maduras, já eram casados, e eu desejei caminhar com eles, porque eu falei assim, cara, eu vou construir a minha família agora. Então, aquilo ali, eu fiz assim, eu saí de um lugar e fui pro outro muito rápido. E aquilo ali me reconectou com o meu foco de novo, e eu construí, aí foi a história no Atlético. Para ser mentor de pessoas, a regra principal é ter resultado? Por que eu te falo isso? A gente vê muitos mentores que não tem nada para mostrar pra gente. Eu digo isso até pela questão do charlatanismo, né? Sim. Existe muito charlatanismo nesse mercado. É importante que ele tenha resultados? Gabi, eu falo assim, cara, não segue ninguém que não tenha resultados, sabe? Porque se ele não tem resultado, pra onde que ele vai te levar, né? Se ele não tem cicatrizes pra contar, se ele não tem experiências, ele vai falar do quê? Então não é mentoria, é aula. Talvez é um professor que estudou, não criticando, não falando, né? Sim. Talvez é um professor que ensinou e aprendeu como fazer um copo, como explicar o que é o copo. Fazer não, porque fazer é resultado. Explicar o que é um copo. Pô, o copo, ele é de vidro, a gente coloca água dentro, você pode beber. Ele te ensinou, ele te treinou. Agora, o mentor, ele fala assim, cara, eu fiz dessa forma. Se você fizer assim, você vai ter resultado. Ok? Ok, é diferente. Então, ele tem que ter resultado. Porque não confia em alguém que não tem resultado. Ele não vai te levar para lugar nenhum. Isso é importante, né? É fundamental. Esse é um dos... Eu não digo primeiro, mas posso colocar, então, o segundo pilar, que é o empresário. O inventor ele tem que ter resultado. O primeiro, ele tem que ter Deus. E o seu trabalho é todo voltado para empresas? Ou pessoa física também? Os atletas, você disse? O atleta tem um pouco, porque são atletas que já estão no profissional. E que já tem essa mentalidade que eu posso colocar ele num ambiente com empresários. São empresários que querem se desenvolver. Desenvolver alta performance, rotina, treinar, cuidar mais dos relacionamentos, participar de ambientes com outros empresários que jogam o mesmo jogo que ele, e a desenvolver essa visão estratégica para crescer e alavancar negócios, melhorar seus relacionamentos, seja em casa, fora de casa. Porque quando a gente trabalha a parte ela é emocional, através desses pilares, você melhora de vida, você melhora seus negócios, melhora os relacionamentos. Coisas diferentes acontecem, novas conexões acontecem. E, de fato, o negócio deles vão melhorar também. Essa parte física é muito importante, né? Do treino, da dieta. Você ingere bebida alcoólica? Não. Nada? Não bebo. Nem um vinhozinho? Às vezes, assim, se eu te falar assim, às vezes social e depende da pessoa. Depende da pessoa, do momento, aonde for. Assim, sabe? E alimentação toda? A alimentação, eu sigo a mesma alimentação, o horário de quando eu jogava. Porque normalmente o atleta aposentado ganha uma barriguinha. Barriguinha.
Então, isso é importante para performar mesmo? Não tô falando só da saúde, eu tô Sim. falando da pessoa como um todo. Com certeza. É, né? Uma pessoa com mais saúde, ele vai pensar melhor, ele vai ter mais insights, ele vai ter mais energia, ele vai atrair melhores conexões. Porque, pensa bem, se você chega para uma pessoa e ela tá bem fisicamente, ela já tá transmitindo outra energia. E aquilo ali, a mensagem não verbal, ela te aproxima muito, né? Recentemente eu coloquei pro grupo lá que a Forbes colocou uma pesquisa que saúde, bem-estar e performance gera retorno financeiro para os negócios. Colocou isso. E de fato a sua capacidade de gerar ideias, de se raciocinar, de se relacionar com pessoas, de ter mais energia, melhora teu foco, concentração. Então, de fato, além da saúde, ela vai potencializar os negócios. E a parte estética, você faz alguma coisa no rosto? Não, eu nunca fiz. Nada? Nunca fiz. Você tem 39 anos? 39 anos. Nem um botox? Não Ele fiz. tá muito bem, gente. Ainda não. Como biomédica esteta, eu atesto isso. Sério? Então Muito bem. Porque, na realidade, a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter perda de colágeno, perda de estrutura. Então, você tá muito bem, parabéns. E assim, até provavelmente alimentação, os hábitos de vida. Agora tá. Água, você bebe muita? Bebo muita água. Agora você vai me dizer que eu vou aproveitar essa aula aqui agora. Você acha que influencia? 3 coisas que você acredita que influencia. Hábitos que eu mantive desde a carreira, assim, foi treino todo dia. Claro que eu diminuí. Alimentação, não abro mão de alimentação de maneira alguma, desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. Até o meu mingau de aveia eu tomo antes de dormir, a ceia ali. Janto 7, 6 horas da noite, 7. Muita água eu bebo. Eu tinha, quando eu cheguei no Atlético, 10% era meu percentual de gordura. A minha nutricionista falou, você bebe pouca água, melhora a água. Cara, melhorar a água me ajudou a render no rendimento em campo e diminuiu meu percentual de gordura. Porque saciou, né? Diminuiu a questão da fome ali. Eu te confesso que treinar em excesso é um problema. Tá. Existe uma questão chamada estresse oxidativo. Quanto mais oxigênio você consome através da atividade física, mais radicais livres você produz. Que é a molécula do envelhecimento que detona o seu DNA celular. Então, atletas, eles precisam suplementar antioxidantes. Então, quando você diz que a sua alimentação é muito boa, era saudável e continua sendo, equilibra isso. Corredores, por exemplo, envelhecem mais pelo estresse oxidativo e pelo impacto da corrida, porque a cara fica ali, balançando, né? Então, a atividade física é muito bom, mas para o envelhecimento é um problema. Certo. Mas quando você suplementa através da alimentação e consome bastante água, equilibra muita coisa. Então bom. Já saiu daqui. E o fototipo de pele, porque você tem um fototipo 4/5, tem muita melanina. E a melanina, ela blinda o DNA celular. Entendi. Quanto mais melanina você tem, menos você envelhece. Então, tem alguns pontos a seu favor. Obrigado pela consulta. Mas de depois graça a gente aqui. vai começar sobre um Botox. Certo. Numa clínica lá em Itabira. Vamos lá, tamo aí, vamos começar. E agora chegou o momento do quadro Chega Mais ou Sai Fora. Para você que é novo aqui, não conhece, eu vou colocar algumas fichinhas misteriosas para o Carlos César. Não é combinado, a gente não combinou nada. É verdade. Ele não sabe o que é. E se ele gostou, chega mais. Então, se ele olhou, se ele se identifica com aquilo, chega mais. Se ele não gostou, sai fora. E ao final do quadro, toda a verdade será revelada para vocês. Muito obrigada, diretor. Diretor aqui quase que rastejando. Esse diretor. Para não aparecer. Vamos lá, Carlos, por favor. Escolher um? Isso, mas não conta. Você olha. Tá. Se você gostou, chegar mais, aí você conta. Tá. Se sai fora, você coloca no cantinho. Se eu não gostei, coloco no canto, né? Aí então, sai fora. Vou deixar nesse então cantinho. Já sai fora. Sai fora. Perfeito. Pode tirar mais um. Caramba, gente. Eu vou responder isso como gostei, mas eu acredito que é mais pra responder mesmo. Tá, aí você justifica. Chega mais, revela pra gente. Pode revelar. Agora? Pode. Ah, tá. Dinheiro não traz felicidade. Traz ou não? Felicidade, pra mim, é um estado permanente.
permanente. Estou feliz, momentâneo. Felicidade, para mim, é permanente. E a Bíblia fala sobre felicidade, né? Que é algo permanente que Deus colocou para cada pessoa. Então, você pode ativar a felicidade. Dinheiro não traz felicidade, então eu acredito que ele não traz felicidade porque é algo permanente, certo? Por quê? Então, quer dizer que se eu tenho dinheiro, eu sou feliz. Se eu não tenho, eu não estou feliz. É claro que a gente sabe que os momentos desafiadores, quando uma pessoa tem dinheiro ou não, ele pode mudar o seu estado e as emoções, seu estado emocional. Sim. Então, eu acredito que o dinheiro não traz essa felicidade permanente. Isso é você que precisa desenvolver isso. E como? Cara, a primeira coisa é o seu relacionamento com Deus. Entender quem você é em Deus, quem você é aqui na sociedade, quem você é e por que você está aí, para onde você vai. É isso. E através disso, da felicidade, é que você constrói as outras coisas. O dinheiro pode te gerar estados e momentos felizes. Felizes. E, de fato, depois ele vai potencializar essa felicidade, porque você pode proporcionar algo como esse que a gente está vivendo aqui. Me deixa feliz estar aqui. Pode existir alguém que está vivendo um momento de escassez e ser feliz. Ele vive momentos de dificuldade, mas dentro dele existe uma felicidade plena. É Plena. isso. Exatamente. Em Deus, que ele entendeu o porquê ele está, quem ele é, por que ele está e para onde ele vai. É difícil pensar assim, né, num mundo tão materialista. É. Por isso que a Bíblia, fala muito sobre dinheiro, né? A mensagem do jovem rico, né? Que Jesus não pediu o dinheiro dele, mas colocou uma situação onde, para você caminhar comigo, você tem que largar tudo e me seguir. Tudo que você tem. Aí ele falou assim, não, então, na minha linguagem, né? Então, não é isso que eu quero. Ele priorizou o dinheiro. Não é errado a gente querer prosperar, né? De maneira alguma. E até porque Jesus não queria o dinheiro dele. Queria testar o coração dele. Porque com Jesus ele seria muito mais rico. Imagina alguém que é dono da prata e do ouro. Então ele focou naquilo. A escassez é isso. Você fica com medo de perder. A escassez é o medo de perder. Não vou não, o medo de perder. Aí ele descobre que tem muito mais para ele ganhar. Prosperidade, a Bíblia fala, seja próspero. Prosperidade também, para mim, não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com essa capacidade de você gerar resultados positivos com o que você tem. Eu não precisei de muito dinheiro para chegar aqui. Mas se eu souber usar as minhas habilidades, gerar uma comunicação, gerar para o público, eu posso fazer dinheiro com o que eu tenho aqui. Né? Então, isso em todas as áreas. E a prosperidade, para mim, é isso. É você saber viver de uma forma onde você coloca tudo que você tem e gera resultado positivo com isso. Perfeito. Através disso, aí você vai fazer muito dinheiro. Ótimo. Perfeito. Uma aula. Pode pegar mais uma, por favor? Sai fora. Sai fora. Tá, pode falar, sai fora, né? Eu vou explicar esses aqui também? No final. No final? É. Então eu vou, né? Sai fora. Gente, ele não tira o chapéu pra ninguém. Sai. Mais um, por favor. Sai fora. Ok. Como é que Chega mais. Chega mais. Chega mais. Pode revelar. Mas eu vou explicar aqui. Aqui está escrita a lei da atração. Me conta. Lei da atração. A Bíblia fala em Provérbios, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. E tem um outro livro de Romanos que vai falar sobre suas conquistas, né? Aquilo que você atrai com quem você... através da pessoa que você se torna, né? Então, existe um livro, A Lei da Atração, que fala muito da parte científica, né? Filosófica. Mas a Bíblia já deixa isso claro também. Se você é saudável, se você tem uma rotina esportiva, se você tem bom caráter, é humilde, isso vai atrair as pessoas certas a seu favor. Tem pessoas te olhando e falando assim, cara, aquela mulher tem algo. Cara, eu vou me aproximar dela porque tem algo ali que eu posso me conectar. Você atrai as coisas e pessoas baseado em quem você se torna.
Eu não posso, né, igual a gente brinca ali, plantar milho e querer colher banana, não faz sentido. Eu não posso acreditar que eu vou ser uma pessoa aqui e outra com pessoas que talvez não tenha a relevância que você tem e acreditar que eu vou me tornar uma pessoa relevante e bem-quista pelas outras pessoas. Sim. Porque, né, Deus também, ele pesa as suas atitudes, como também o que ela sai falando sobre a experiência que ela teve comigo e o que você teve, isso gera um ruído na comunicação. Isso também atrai. A maneira que eu cheguei aqui gera uma energia. Você sentiu. Se eu chegasse aqui e tivesse algo, todo problema, vida conjugal desarrumada, estruturada, o clima não ia estar legal, sabe? Mas o fato de eu estar bem, saudável, pessoas andar saudável, bem estruturado em casa, né, com a família, com as pessoas, isso gera uma energia e, de fato, vai atrair. Vibração. Vibração, com certeza. Eu acredito muito nesse sentido. Então, não adianta, por exemplo, a gente... Ai, universo, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspera, me dá isso, me dá aquilo, se eu não me movimento. De maneira alguma. Tanto no sentido energético, vibracional e também na parte de ação. Com certeza. É mais ou menos isso que você quis dizer, né? Com certeza. Tem uma psicóloga cristã que chama Amy Cuddy. Ela escreveu um livro, O Poder da Presença. E ela vai falar muito desse assunto, através da linguagem dela, sobre presença. Então, ela fala o seguinte... Uma pessoa, quando você declara palavras positivas, acreditando que você vai atrair aquilo, mas internamente você não acredita, isso gera um efeito contrário, né? Então ela fala, aquilo que você fala e que você deseja construir com as suas palavras no futuro, também precisa estar conectado com a sua identidade e com aquilo que você acredita. Então você vai atrair, desde que você entende quem você é quem você é em Deus, e aquilo que você vai conquistar. Então, mas como lutar contra isso? Contra essa tagarelice mental? Certo. No sentido de, por exemplo, vamos dar o exemplo de você, atleta. Nossa, eu sou mais um no meio de tantos. Certo. O galo, tão difícil. E você acreditava muito. Sim. Como lutar contra isso? Contra essa força que te fala o tempo todo que não vai acontecer? Porque em algum momento da sua trajetória, por mais que você acreditasse, você pensava assim, é muito longe de mim. Uhum. A gente pode falar de foco, né? Desse pilar da mentalidade, porque quando pequeno, vou falar assim, quando 15 anos de idade que eu tinha ali, eu apliquei um princípio que hoje eu ensino, que é você ter o quadro dos sonhos. As coisas também não é do nada. Acreditar, tal, acordei, tô inspirado. Não, você tem que ter ferramentas, sabe? Mas tem pessoas que falam assim, não, Deus já mostrou. Cara, Deus deu a sabedoria ao psicólogo, ao médico, ao treinador. E existem métodos, existem ferramentas para você construir e alcançar as coisas. Não é do nada. Deus cuidou tanto de mim que dormia eu e meus 5 irmãos. Então eu pegava recortes de jornal, de revista, pegava aquela cola branca, aquela lá de escola, e colava os recortes nas paredes do meu quarto, do nosso quarto. Eles iam lá, rasgavam, eu colava de novo. Então, a minha mente estava sendo construída e projetada para visualizar aquela imagem. Quando eu saía de casa, era aquilo que eu queria fazer. Quando as pessoas me chamavam para jogar peteca, ou andar de bicicleta, ou ir para uma festa, eu falava, não, é futebol. É futebol por quê? Porque eu acordei vendo futebol, eu acordei visualizando aquilo, eu saí de casa determinado a fazer aquilo. Então, aquela imagem que eu fui construído direcionou minhas ações. Na fase adulta é a mesma coisa, agora eu só chamo de mural dos sonhos. Eu acordo, a psicologia fala, você precisa selecionar as imagens que você quer que orienta a sua mente e suas ações. Então, eu faço uns 5 minutos ali de ativação. Eu olho as imagens, eu declaro as palavras de merecimento, porque eu vim da escassez. Vim da escassez. Aquelas vozes lá existem. Você é pobre, você vai ficar pobre, você vai voltar para a miséria. Olha de onde você saiu. Aquilo ali não apagou, tá lá. Se eu não declaro quem eu sou mentor, ajudo empresários. Esses empresários vão faturar tanto, vão cuidar da família, vão ser próximos, vão ter vida saudável. Eu falo, a minha saúde vai inspirar pessoas.
Então, quando eu falo isso, eu saí de casa determinado a correr para cuidar de mim, mas para inspirar pessoas. E quando eu vejo um fotógrafo lá da Lagoa da Pampulha mandou uma mensagem e fala assim: pô, Carlos, tudo bem, você não me conhece, mas eu quero te falar uma coisa. Tem muitos corredores aqui que pedem a mesma foto sua que viu nas suas redes sociais e os caras estão correndo, sabe? Então isso me inspira cada dia mais para falar assim: o que te faz não desistir com aquelas vozes? É você ouvir a voz certa. Isso também aconteceu no futebol. Na época do Mundial de Clubes, eu fraturei o quadril. Me recupero e não estava jogando. E naquele momento, os repórteres falavam assim, e alguns companheiros: cara, você precisa sair para entrar em ritmo de jogo, para melhorar teu contrato. Você não tá jogando, cara, vai ficar aqui sem jogar. Só que aí entra de novo as vozes. Você vai ouvir a voz desses críticos que não conhecem a tua história, não sabem para onde você tá indo, ou você vai ouvir a voz do menino de 12 anos que falou que o sonho era para ir pro Mundial de Clubes. Aí eu falei: cara, eu vou ouvir a minha voz. Eu não tô falando do melhor contrato, eu não tô buscando isso. Eu tô buscando o meu título e a minha presença no Mundial de Clubes. Então, até falando da segunda realização que você me perguntou, foi a primeira Libertadores, segundo foi o Mundial de Clubes, porque foi um sonho de criança. E resgatou o Carlinhos. É, exatamente. Pode revelar pra gente agora o que sai Um fora. por um. Sai fora. Ostentação na internet. Me conte. Porque ostentação na internet, né, existe um princípio aqui. Uma coisa é você ter um estilo de vida e você postar aquilo que você vive. Então, se a pessoa ela é bilionária, né, e mostra o estilo de vida dela, né, tô aqui fazendo um vídeo, pessoal, assim, assado, não tem como ela ir pra favela para fazer um vídeo. Ela tá mostrando a casa dela, ou se tá ali mostrando e trazendo ensinamento. Isso para mim não é ostentação. Isso é você inspirar outras pessoas a chegar onde você está e se conectar com as pessoas através daquilo que você faz. Ostentação são pessoas que têm problema de identidade. Ele quer mostrar quem não é através de coisas que ele se esforça muito para ter e que talvez ele vai gerar problema para ele. Para convencer pessoas que não tá nem aí para ele. Vai falar assim: cara bobo, ostentando, pessoa, tá fora de linha. Então, isso também não gera uma conexão genuína. Essas pessoas, na maioria das vezes, são vazias. Quem ostenta é uma pessoa vazia. E eu conheço pessoas que ostentam muito, mostram uma vida com Deus, com família, ou de empresário, que parece ser a melhor vida, mas não é. Talvez ele poste uma foto com a família num dia da semana, mas o resto dos dias ele tá fora da família. Mas a pessoa pensa assim: postou, nossa, ele é um cara família. Entendi. Isso tudo estrategicamente posicionado Estrategicamente. Eu conheço médicos que cuidam dele. Fala assim: cara, você não sabe às vezes que ele chega aqui desesperado, quase morrendo. Tentando trabalhar. Então, ostenta para vender teu produto e tal, é a vida que ele escolheu. Mas não é a vida que eu valorizo e respeito. Perfeito. Sabe? Ótimo. Pode tirar mais uma para mim? Segunda, dividir contas da casa. Ai, assunto polêmico, hein? Assunto polêmico. Eu venho não só de uma geração, mas de um princípio que, cara, o homem é o provedor da casa, é o provedor do lar. Isso não quer dizer que ele manda na casa, isso não quer dizer que ele manda na casa ou na mulher, não quer dizer nada. Sei também que tem mulheres que não são provedoras, né? Provedores no sentido de que o homem provedor, vamos deixar isso claro. Provedor, para mim, é o cara que resolve. Uhum. Pô, precisando de resolver tal coisa, resolve. O cara que resolve. A mulher ganha mais, mas, pô, gerencia as finanças, gerencia tal coisa, resolve as coisas. Quando acontece um problema, o cara fala assim: amor, calma aí, eu resolvo, vou resolver, ok? Então é isso. Dividir as contas é sobre o homem assumir o papel de casa, sabe? É sobre isso. Eu venho dessa geração onde o homem tem que ser o provedor. Ele pode até começar, talvez ali abaixo da mulher, não ganhando mais, mas ele tem que avançar. O papel dele é avançar. Ele tem que liderar, ele tem que ser inspiração para casa e assumir essa responsabilidade. Até, talvez no início ele possa não conseguir. Mas ele tem que chegar num nível e falar assim: amor, usa esse dinheiro aí para, se você quiser fazer tal coisa, você faz. Mas
a base tá aqui, Uhum. sabe? Né, eu até brinco, às vezes eu e minha esposa tá jantando, aí chega o garçom e fala assim, é pra dividir? Aí eu, pô, não sei nem o que é isso, irmão. Sabe? Então, é isso, eu acredito nisso sobre, não acho errado, talvez, tem famílias que em algum momento tem que dividir porque os dois trabalham, tá tudo bem, Uhum. mas eu sempre falo pro homem, avança, cara, avança, sabe? Avança, seja o provedor, isso é bom, isso não é errado, isso é bom, cara, isso é bom, porque se Uhum. você avançar, você tá crescendo. E dá oportunidade também da mulher ocupar o espaço dela de mãe, né? De mãe, E ela destinar toda a energia dela para a base. Porque isso está sendo muito perdido, né? Inclusive, deixa eu mandar um abraço para Ana Paula, gravidíssima, tá com quantos meses? 3, fazendo 3 3 agora, meses. E já sabe o sexo? Aí ela vai revelar e talvez no final de semana agora ou no próximo. É. E Já você fez. arrisca o quê? Quando o programa for Oi? ao ar, não sei. Você arrisca o quê? Arrisco menina. Menina? Menina. Você tem Arrisco 2 menina. meninos, né? Tenho 2 meninos. Uhum. Arrisco a E você menina. pensa que o medo que as pessoas têm de ampliar, talvez, a quantidade de filhos tem muito a ver com isso? Da mulher tendo que ocupar espaços que não é dela? Cara, tem a ver com escassez, né? Porque Uhum. se você pega uma pessoa e fala assim, não, filho não, olha o mundo como tá. Pô, filho não tá. O mundo vai ser pior cada vez mais. Mas a Bíblia fala que filho é herança e quem aumenta a sua aljava vai construir grande riqueza. Eu penso nisso. Filho é multiplicação, filho é bênção. Uhum. Então, na minha mente, o significado de filho para mim é isso. É algo que eu sonhei e construo. E eu me afasto de pessoas que falam isso de filhos. Uhum. Né? Recentemente um amigo me ligou e falou assim, cara, você tem 2 filhos, eu vou ter o primeiro agora. Eu falei assim, cara, se prepara para viver seus melhores dias, sabe? Uhum. E é uma benção. Então é sobre isso, né? Eu acredito que filho é benção, é multiplicação, é você desfrutar daquilo que Deus proporcionou para você. Perfeito. Pode tirar mais um? Constelação familiar. Me conte sua opinião. Cara, para mim, não existe muito segredo, sabe, para construir família. Jesus falou assim, homem, amem, se entreguem pela sua esposa como eu amei e entreguei a minha igreja. Ponto. Então algumas pessoas chegaram para mim e falavam assim, Carlos, como é que é ser fiel em um ambiente de trabalho corrupto, talvez prostituído, e você manter a sua fidelidade? Eu falei, cara, eu aprendi uma coisa. Se você falar para mim que eu não olho para uma mulher, eu posso estar mentindo, mas eu não alimento aquilo que eu não quero viver. Agostinho falou assim, você não impede que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, Uhum. mas você pode impedir que ele crie um ninho, certo? E ser fiel é uma decisão. Você decide ser. Você casou, botou a aliança no dedo, você decidiu ser. Não tem outra palavra. Ponto. É isso. Então não preciso... É tanta coisa que você acaba se perdendo, sabe? E ao invés de seguir algo que já está dando certo há muito tempo, eu não vou entrar muito no tema de constelação familiar, que tem até amigos que fazem. Uhum. Eu respeito, tá? Uhum. Mas eu não me envolvo e não faço parte. Porque para mim, eu sigo uma coisa que está dando certo em toda a vida. Uhum. São os princípios que Deus deixou para nós, pra gente viver, sabe? É isso, e não sigo muitas técnicas, não tem muito, assim, pra falar. Mas como Basicamente se é isso. curar, assim, dos traumas, das dores, das questões da infância? Da Como se infância. curar? Vamos lá. E aí eu não falei da parte da mulher, né? E mulher, pô, é aquilo que você falou, quer dizer, mencionou agora, né? Deixar a mulher ser mulher, né? E do lado da mulher, a mulher se dedicar, né? Entrar na missão. Ser submissa é entrar na missão. Não é viver abaixo do homem. Uhum. É entrar na missão. Então, o homem se entregue para a mulher entre na missão. Seja com o teu trabalho fora, mas principalmente em casa, porque o homem não leva beleza para casa. Quem leva beleza para casa, o cheiro, sabe? É a mulher. É a mulher. O homem é o vigor, é a disciplina, né? Ontem eu entrei no quarto, para dar um exemplo. Eu entrei no quarto, vi meu filho lá todo disciplinado com as roupas dele, com o armário dele, perguntando pra Paula, minha esposa, como que ela tava, né? Porque ele me vê, como tá a gravidez, tá? Como é que você tá, mãe? Que Então, bonitinho. esse cuidado, né? Isso é do homem. E a mulher, esse cuidado, esse carinho, esse amor que pode dar. Carlos, como se curar dos traumas, né? Eu e a minha esposa entramos com os nossos traumas, eu do meu lado, ela com o dela.
O lar, ele tem que ser um ambiente saudável. O lar tem que ser um ambiente saudável. O lar cura. A mesa cura. A gente aprendeu a sentar à mesa e se conectar com os nossos filhos. Nós, marido e mulher. Então, essa é uma das formas. Esses dias eu sentei com meu filho falou assim, papai, lembra aquele dia que você foi seu pai morreu, meu avô? Eu falei, lembro. Ele falou assim, papai, aquele dia eu pensei que você ia me abandonar. Olha o que ele falou. Pensei que você ia me abandonar. Aí eu falei, filho, o que fez você pensar nisso? Daí ele disse, foi a maneira que você saiu. Então, o meu filho poderia crescer com um trauma, acreditando que toda vez que eu sair assim, uma hora eu vou abandonar ele. Pode gerar ansiedade nele. Então, naquele momento, eu pedi perdão pro meu filho. Falei, me perdoa, filho. Porque o papai não tinha essa consciência. Toda vez que eu sair, eu vou sempre lembrar de falar para você onde estão indo, que horas eu vou voltar. De onde nascem os traumas? O pai saiu, não falou para onde ia. Sabe? E você nem ia imaginar isso. Nem ia imaginar, porque eu não posso deixar o meu filho criar as ideias na cabeça dele. Eu crio a verdade na mente dele. Carlos, como curar os traumas? Entra pra minha mentoria. Adorei. Tô precisando. Sabe, mas assim... Mas é verdade, porque uma pessoa curada pode curar. Dentro do Rare Events Club, que é o Clube de Relevância de Empresários, nós trabalhamos em inteligência emocional. Carlos, o que é isso? Ressignificar. O que é ressignificar? É uma ferramenta que você é envolvido por uma pessoa que já passou por esse processo, tem treinamento, sabe o que está fazendo, ele te ajuda a trazer a sua história à tona e você recriar uma história. A tua mente, ela não discerne verdade ou fantasia, ela acredita na história que é contada para ela. Uma pessoa tem trauma porque ela está ouvindo a mesma história lá do abandono, de quando ela apanhou, de quando ela sofreu, para agora. E hoje ela acredita que vai acontecer de novo. Só que essa é a história que ela mesma contou. Ela pode recriar essa história. E a partir daí, mandar novas informações para a mente dela, para moldar o comportamento dela, para agora ela viver em paz. É simples. Deus proporcionou isso. Moisés escreve em tábuas. O profeta Jeremias falou assim, eu quero trazer do passado aquilo que me traz esperança. Então a Bíblia mostra como curar traumas, trazer do passado aquilo que te traz esperança. Só que ele colocou nas pessoas ferramentas para colocar isso em prática e a pessoa conseguir viver isso. É possível. E tem muita coisa pra gente se curar, né? Tem porque ao longo da vida a gente vai curando e por isso a gente precisa de treinadores, mentores para nos ajudar a fechar essas portas aí. Ótimo, pode tirar. Trabalhe enquanto eles dormem. Me conta isso. É o clichê. É o clichê. Porque, cara, o que adianta você trabalhar enquanto ele tá dormindo? Às vezes o cara tá descansando, pô. Ele já trabalhou tanto, sabe? Tá no momento dele Deixa descansar. o cara dormir, né? A sua rotina é a tua rotina. É aquilo que dá certo pra você. Se você... Quando eu era atleta, eu acordava às 8, às vezes era às 10, porque eu precisava descansar. Tinha atleta que acordava às 11 na concentração e já ia direto para o almoço, porque ele gastava muita energia. Uhum. Então, isso não definia o sucesso ou o fracasso dele. Era a rotina dessa pessoa. Hoje eu acordo às 5, porque eu tenho uma outra rotina e dá certo para mim. Mas eu não deixo de dormir minhas 8 horas de sono. Às vezes são 6 horas de sono. Mas porque eu tenho esses objetivos. E eu não sei se o outro tá acordado ou tá dormindo. Porque o que me importa é o que eu vou fazer para ter esse resultado. Quando você fala assim, trabalha enquanto eles dormem, você fica refém do que o outro tá fazendo. Você cai naquela cilada de cair na comparação. Deixa eu produzir. Sem um foco. Você perde foco. Então eu acredito nisso. Se você pensar que tá produzindo mais que o outro, talvez o outro tá produzindo menos... Você achando que tá produzindo mais, mas aquilo serve para ele ter resultado. E você não. Pode dormir, viu, gente? Em paz. Dorme em paz. Dorme em paz.
E aí, foi tranquilo? Sensacional. Ah, gostou? Eu podia ter mais Tinha desse nada aqui. tão polêmico assim, né? Eu podia ter mais desse aqui. Eu Ótimo. gostei. Quanto tempo de programa, diretor? Já estamos encerrando. 1h15. Agora chegou o momento do quadro O que Chega à Mente. Eu vou falar para você uma palavra e aquilo que você pensar em milésimos de segundo você me devolve. Olha Bate aí, bola, gente. jogo rápido. Valendo. Família é. Base. Jesus é para mim. Pai. Liderança. Influência. O segredo para prosperar é. Servir. Pressão da torcida. Delícia. Sério. Aham. Atlético Mineiro. Casa. Criciúma. Ah, pô, Criciúma, nossa. Alegria. É alegria, assim, carinho. Libertadores. Uau. Sonho realizado. Disciplina. Pai de todas as virtudes. Sucesso de verdade é ser. Amar e ser amado. Ego. Destruição. Propósito. Direção. O que eu quero deixar para o mundo é. Método. Carlos César por Carlos César. Você por você. Eu com assim... Se defina. Ah, eu me defini? É. Alguém que nasceu para servir e contribuir para o crescimento do outro. É isso. Eu amei ter você aqui. Eu queria te agradecer de verdade. Eu falo que o maior propósito do Pode Chegar é trazer quem tá na internet, quem é inacessível para a nossa realidade. E quando a gente olha para você, a gente enxerga muito o Carlos César, atleta, mentor, o palestrante. Mas hoje eu conheci o Carlinhos. É, isso aí. As dores, os desafios, a fragilidade. E como você conseguiu pegar tudo aquilo sem vitimismo e construir uma nova história. Então eu tenho certeza que esse programa vai servir para inspirar atletas, meninos, crianças, pessoas mais velhas que querem desistir de um projeto antigo e construir um novo projeto e entender que é possível. É verdade. E serviu para mim, como apresentadora do Pode Chegar, porque a gente tem uma tagarelice mental de pensar assim, nossa, existem vários programas, existem várias apresentadoras. Será que um dia vai acontecer? E quando a gente escuta você falar, é possível acontecer, sim. É possível. É só acreditar. É possível, é possível. E eu falei num outro podcast que eles falaram assim, cara, será que dá pra bater 1 milhão e tal? Eu falei assim, cara, só faz o seguinte, lembra de mim do programa do 1 milhão que eu vou estar aqui. Não tem dúvida. Sabe? E é a mesma coisa, Gabi. Lembra de mim, dessa meta que você construiu para chegar aqui e festejar quando atingir. Porque eu acredito, sim, né? Você não é só uma excelente apresentadora, mas transmite algo que é gostoso de estar aqui. E conte comigo para trazer as pessoas de relevância. Relevância, quando eu falo relevância, algumas pessoas não entendem o significado da palavra. Mas é o que Jesus fez. Usar sua influência para transformar a vida, deixar método de transformação que a gente vai ver até hoje. Para mim, pessoa relevante é isso. É pessoas que transformam outras pessoas e abrem caminhos. Né? E você é essa pessoa que, com certeza, você está acessível. Né? A sua comunicação ela é acessível para pessoas de um nível muito alto. É conexão, é vibração, foi aquilo que você esse brilho disse. Aí. Muito obrigada. Posso te dar um abraço? Com certeza. Foi um prazer. Muito obrigada, foi uma honra te entrevistar. Muito obrigada. Obrigado. E agora é o seu momento de desejar beijo, abraço, falar com o pessoal, deixar seu Instagram, fica à vontade. Isso, pessoal. Então, meu Instagram é ccneves19, né? E se você também entrar e colocar Carlos César separado, dá certo também, porque é um dos perfis verificados e aparece ali. A minha mentoria MRE Club, na verdade é o Relevance Club, Clube de Relevância, né? Uma mentoria em um ambiente voltado para empresários que desejam se tornar relevantes. São empresários que já têm estrutura, que já têm seus grandes resultados, mas eles entenderam que eles carregam algo que tem que ser repassado, entregue para outras pessoas crescerem também. Então, se você sente parte disso,
me chame aqui no Instagram que nós vamos entrar em contato com você e você vai fazer parte disso. É isso. Um beijo para minha esposa, um beijo para todos os mentorados, quem está aí assistindo. E uma mensagem final, Por favor. é que acreditem sempre nessa visão, no sonho, e que você é capaz de realizar coisas maiores do que você imagina. Obrigada mais uma vez, Obrigado. viu? E agora eu gostaria de agradecer a Iagos Boutique, que escolheu esse look lindíssimo, assinado pela Cor Doce, para eu gravar esse episódio. Queria agradecer. Se você, assim como eu, gosta de uma curadoria impecável, de imponência, de bom gosto, eu convido você a seguir a Iagos Boutique, o @ tá aqui na tela. Você será direcionado para a área de compra e poderá adquirir looks como esse. A Iagos Boutique entrega para todo o Brasil. Gostaria de agradecer também ao estúdio Lícia Velar, que sempre faz minha produção de cabelo e maquiagem, mas hoje eu fiz sozinha, viu? Sabe por quê? Porque eu tenho o curso de automaquiagem da Lícia. Então, se você quer aprender a se maquiar em casa, tem um QR Code aqui na tela, você será direcionado para a área de compra do curso de automaquiagem e você aprende a se maquiar em casa sem mistério. Gostaria de agradecer também ao escritório Viga. É importante registrar marcas, né? Concorda, Carlos? Cor demais. Pelo amor de Deus, gente. Empresários que estão assistindo a gente agora, registro de marcas e patentes é com o escritório Viga, porque senão corre o risco de você perder sua marca. Então, corre para poder fazer o registro. O QR Code também está aqui na tela e tem condição especial para você que ficou comigo aqui do início ao fim. Um beijo agora para você, chegadinho, que me escuta pelo Spotify. É um prazer fazer companhia para você que me assiste pelo YouTube. É uma honra fazer parte da sua rotina. Muito obrigada. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.